Jesus, a chave hermenêutica para se entender a Bíblia. O que realmente quer dizer essa expressão? Bem, basicamente seria o seguinte: para você entender o Antigo Testamento e certas partes do Novo Testamento, você precisa de uma pedra fundamental, você precisa de um princípio fundamental, você precisa de uma chave, você precisa de uma hermenêutica. E qual seria essa chave? Qual seria essa pedra fundamental? Qual seria essa hermenêutica? Segundo os defensores dessa tese, essa chave, essa hermenêutica seria Jesus Cristo. Jesus Cristo registrado nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, você lendo Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, entendendo Jesus, as suas palavras e obras, a forma como ele reagia, seus sentimentos, enfim, o ser do próprio Jesus, a forma de ser e de existir de Jesus, você vai entender o Antigo Testamento e compreender certas partes do Novo Testamento. E para isso você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que usar os evangelhos como um filtro para você entender o que no Antigo Testamento era referente às questões da época, certas práticas que eram questões da época, que não tem nada a ver com o Evangelho, certas práticas, falas e pensamentos que são atribuídos a Deus, mas que na verdade são expressões dos povos daquela época, e você, através do Evangelho, você vai observar se realmente algumas questões do Antigo Testamento elas são assim, ou seja, Deus mandou matar crianças. Será que foi Deus mesmo ou será que atribuíram isso a Deus? Através dessa chave hermenêutica chamada Evangelho, você vai fazer esse filtro. E você, através desse filtro, você vai pegar certas partes do Antigo Testamento, no caso o Antigo Testamento, melhor dizendo, e vai observar aquilo que é válido ou não para os nossos dias e para a vida cristã. Seria basicamente isso. Da mesma forma, o Novo Testamento. Por que eu estou falando certas partes do Novo Testamento? Porque os evangelhos fazem parte do Novo Testamento. Mas, segundo os defensores dessa tese, o Novo Testamento seria a pedra fundamental, seria o princípio basilar para compreender a Bíblia. Por isso que, como essas partes do Novo Testamento fazem parte da Bíblia, então você só vai compreender também outras partes do Novo Testamento através dessa chave hermenêutica chamada Evangelho, que seriam os escritos paulinos, que seriam os escritos joaninos, que seriam os escritos petrinos, que seriam a epístola de Tiago, de Judas. Para você compreender essas epístolas, você precisa do Evangelho, o que eles chamam do espírito do Evangelho, né? Então, algumas questões relacionadas ao apóstolo Paulo, eles vão entender que são questões temporais, questões pessoais, dramas, questões existenciais do apóstolo Paulo, que não tem nada a ver com a fé, que não pode ser considerada essencialmente como escritura, mas como questões contingenciais, questões da época, questões pessoais do apóstolo Paulo, que acabam ficando ali registrado no Novo Testamento, né? Mas que não são escritura, que não são palavra de Deus, são questões do próprio apóstolo Paulo ou dos outros apóstolos. Mas para que você entenda e faça a diferença daquilo que seria as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o pensamento de Jesus, a palavra de Deus, você tem que utilizar os evangelhos para filtrar os escritos dos apóstolos e dos seguidores de Jesus. Então, basicamente, seria isso. Em resumo, para você compreender a Bíblia, você precisa dos 4 evangelhos, ou do entendimento dos 4 evangelhos, onde você vai estudar a vida, a obra, o pensamento de Jesus Cristo, a forma de ser, de existir de Jesus Cristo, a forma como ele procedia, cuidava e ajudava as pessoas. Você vai ter que entender isso, os 4 evangelhos. E daí você vai tentar entender, compreender, através dessa chave, o Antigo Testamento. E deslumbrar ali, desvendar as passagens difíceis do Antigo Testamento, fazendo separações. O que seria para aquela época,
o que seria frases, pensamentos ou atitudes atribuídas a Deus, mas que não tem nada de Deus, é uma coisa pessoal ou alguma coisa dos povos daquela época, e o que seria favorável para o nosso tempo dos ensinamentos do Antigo Testamento. Da mesma forma, o Novo Testamento, entenda-se aí Novo Testamento, as epístolas petrinas, paulinas, joaninas, a epístola de Judas e de Tiago, e por aí vai, ok? Bem, basicamente seria isso, o ensinamento de que Jesus Cristo seria a chave hermenêutica para se entender a Bíblia. Claro, estou falando aqui de uma forma bem básica. Existe outra forma também de compreensão, que seria o Jesus metafísico, o Jesus, no caso aí, o verbo de Deus, né, o Cristo, né, que aí já é uma outra questão. Mas aí a gente está falando aqui da questão da Bíblia, né? Então, enfim, seria mais ou menos isso. Um abraço.